Agora a gente muda de assunto aqui no Fast News e fala sobre a guerra na Ucrânia. São 11h26. Bombas da era soviética se transformaram em um pesadelo para as defesas antiaéreas ucranianas. Quem está com a gente é ele, o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, e vai explicar o que está acontecendo por lá. Boa noite para você, bem-vindo, Kawaguchi. Boa noite, Brown, boa noite, telespectadores. De fato, as defesas aéreas ucranianas agora estão com um problema muito grande. Os russos, eles têm um estoque gigantesco do que eles chamam de bombas burras, ou seja, são bombas aí da era soviética, projetadas aí na década de 50, foram bastante usadas na guerra do Afeganistão, aí já, e mais na década de 90 também. Então, o que é isso? São bombas que não têm nenhum tipo, quer dizer, que não tinham naquela época nenhum sistema de orientação, ou seja, o avião tinha que sobrevoar um alvo. Quando está sobrevoando o alvo, solta essa bomba e ela atinge um alvo lá no solo, que nem a gente vê aí em filmes da Segunda Guerra Mundial. Então isso era muito comum na época da União Soviética. Então o que aconteceu? Eles usaram na década de 80 lá no Afeganistão, a Rússia continuou a usar depois. Mas o que os russos fizeram? Eles têm aí os mísseis mais avançados do mundo, que são os mísseis hipersônicos. Só que os ucranianos, usando equipamento americano, eles arrumaram um jeito de derrubar, inclusive, os mísseis hipersônicos. Então, o que a Rússia fez? Ela colocou uma espécie de asa nessas bombas burras, que elas chamam FAB-500. Elas colocaram um sistema de direcionamento por GPS, então o GPS vai guiando essa bomba. E um avião como esse que a gente está vendo na tela, um Sukhoi, ele levanta voo, ele voa aí chega a 3, 4 quilômetros de altura, aí solta essa bomba abre esse kit, o kit é novo, né? Não era isso naquela época soviética. Então ele abre umas asinhas, abre um leme e começa a navegar. Ela não tem nenhum sistema de propulsão, ela só voa com a sustentação do ar, com essas asinhas que foram colocadas nela, e também pela velocidade e pela altura que ela tinha ganho pelo caça, né? Porque ela é soltada de um caça. E aí o que acontece é que é muito difícil para o radar ucraniano encontrar essa bomba. Essa bomba, como ela não tem nenhum tipo de propulsão, se a gente pensar num míssil comum, ele tem propulsão, pode ser sólida, líquida, então é aquele fogo, entre aspas, que a gente vê no filme que sai atrás do míssil, né? Essa bomba não tem isso. E ela funciona, ela é um misto entre aquelas bombas de artilharia que a gente falou muito aqui e os mísseis de cruzeiro super avançados. Só que ela carrega muito explosivo. Pra você ter uma ideia, uma artilharia pesada, ela pode ter aí bombas que levam de 10 a 50 quilos de explosivo. Uma dessa bomba, a FAB-500, leva 500 quilos de explosivo. Então é muita coisa, é um estrago muito grande. E o que a Rússia faz é lançá-las exatamente contra as defesas antiaéreas dos ucranianos. E essa bomba, uma vez que ela é lançada, ela fica só 70 segundos no radar ucraniano e ela não aparece muito clara. O operador de radar fica em dúvida, vê lá um pontinho que ele tem que decidir se vai atacar ou não. E a Rússia manda mais de 20 dessas por dia, principalmente ali na região sul de Kherson. E os ucranianos não sabem como se defender disso agora. Então, o que foi chocante é que a Rússia tinha o míssil mais avançado do mundo, aquele míssil hipersônico. A Ucrânia descobriu como derrubar esse míssil, só que aquela bomba da era soviética que está causando a dor de cabeça e aí que está mudando um pouco o destino dessa guerra de longo alcance aí de bombas. E aí também não se sabe se os ucranianos estão maximizando esse problema pelo seguinte, porque isso também encaixa no discurso dos ucranianos, que querem aviões de caça dos Estados Unidos, aviões de caça F-16. Então eles estão falando, olha, quem solta essas bombas, são bombas planadoras que se fala agora, né? Quem solta as bombas planadoras são aviões de caça russo. Então nós precisamos de aviões de caça americano para atingir os caças russos antes deles conseguirem soltar essa bomba. Então a gente não sabe exatamente se isso é mais parte do discurso ucraniano ou se de fato essas bombas estão virando o jogo aí no campo de batalha. E o exército mercenário Wagner está se retirando da cidade de Bakhmut, que foi recém-conquistada pelos russos.
Depois Artemovsk, se elas começarem a perder terreno para os ucranianos, ele volta lá para socorrer as tropas russas. E Belarus anunciou que começou a receber bombas nucleares da Rússia. Será que é uma nova escalada da guerra, Calguti? Olha, pode ser, viu, Brão? Pode ser, pelo seguinte, logo que começou a guerra, o presidente Putin, ele colocou bombas nucleares, mas aí eram bombas da Rússia, né? São bombas nucleares táticas. Tem uma diferença entre tática e estratégica. Essa que a gente está vendo aí é estratégica. São aqueles mísseis nucleares intercontinentais, que são capazes, por exemplo, se a Rússia soltar ali, poderia pegar nos Estados Unidos, por exemplo. Os mísseis táticos, eles são um pouco menores e eles podem atirar, por exemplo, ali de Belarus, atingir a Ucrânia. Eles têm um alcance menor e eles têm uma carga explosiva menor, aí de mais ou menos de 1/10 a metade da carga explosiva de uma bomba nuclear estratégica. Bomba nuclear estratégica foi aquilo que foi lançado lá em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. O que se fala de bomba tática é uma criação já do século XXI, uma bomba nuclear, mas de menor poder ofensivo. Belarus já tem uns anos que está planejando se fundir com a Rússia, então existe até dentro das leis de Belarus já o caminho lá, eles vão ser um país só daqui a alguns anos. Então é natural que a Rússia mande bombas nucleares para ficarem baseadas lá em Belarus. Para quê? Para dissuadir outros países de tentarem invadir Belarus. Não que isso fosse acontecer, claro que isso é mais um discurso russo do que realidade. O Ocidente não quer invadir território. A Rússia que quer invadir território. A Rússia já é o maior país do mundo, ainda vai englobar a Belarus e ainda quer invadir o território dos outros, né? O que é lamentável. O que é lamentável, inclusive, o nosso presidente Lula apoiar. Então, o que acontece com essa, na prática, o que vai acontecer é que mais um país vai se nuclearizar, mais um país no mundo vai ter armas nucleares, e isso é mais um indício de que nós estamos numa corrida nuclear, numa nova corrida nuclear, mais ou menos como aconteceu lá durante a Guerra Fria. Só que agora os atores são outros, era um mundo bipolar, ou seja, tinha a União Soviética de um lado dos Estados Unidos, hoje em dia é um mundo unipolar, só os Estados Unidos com hegemonia, mas com essa hegemonia começando a ser contestada. Alguns países que falam em multipolarismo não existe, mas pode existir algum dia. Assim, a gente tem um mundo unipolar que está se enfraquecendo. E aí você tem margem para uma nova corrida nuclear. É assustador, né? Obrigado, Calguti, pela presença, pela participação. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.